Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Jorge. Falando ainda sobre a apostasia e o homem da iniquidade, não é à toa que o primeiro e maior de todos os mandamentos é o amor a Deus. Quando uma pessoa vai para a igreja por amor a Deus ou com o propósito de amar a Deus, será essa pessoa quem encontrará razão, forças para dedicar-se em renunciar a si mesma e suportar todas as adversidades que lhe surgirem em sua trajetória. Como diz o Senhor Jesus Cristo em Lucas, no capítulo 9, do versículo 23 até o versículo 26. O versículo 23 diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O 24 diz: Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Versículo 25. Porque que proveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se, ou seja, vendendo-se, ou prejudicando-se a si mesmo? O 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Meus irmãos, negar a si mesmo é, com a finalidade de agradar a Deus, abrir mão daquilo que você é e passar a ser como Deus quer que você seja. É abrir mão dos teus anseios, é renunciar àquilo que te identifica como um ser carnal. É deixar de ser invejoso, de ser vaidoso, de ser criticador. É, ao invés de observar a vida dos outros, os pecados dos outros, as escolhas dos outros, observar os teus próprios pecados e defeitos. Negar-se é deixar de viver para si mesmo, passando a viver em prol do Senhor. Isso é somente uma das formas de se perder a sua própria vida por causa do Senhor. É morrer a cada dia para as coisas deste mundo, para que os outros ganhem vida no Senhor. Como está escrito aos Romanos, no capítulo 8, versículo 36. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Negar a si mesmo é, a cada dia, fazer morrer o teu homem exterior, com as suas mágoas, com os seus desejos e anseios, com os seus ressentimentos, com o seu orgulho, com a sua vanglória. Somente quando o servo do Senhor entender isso, é que entenderá que o nosso maior adversário não é o maligno, mas sim o nosso próprio eu. Por que é que eu digo isso? É que há somente dois que sabem os segredos, os sentimentos, os pensamentos e os propósitos que estão escondidos no nosso íntimo. O primeiro é Deus e o segundo é o nosso próprio eu. Absolutamente tudo que está em nosso íntimo é conhecido pelo nosso eu. Enquanto que o maligno só ficará sabendo
do nosso íntimo, o que está escondido no nosso íntimo, se nós falarmos ou se de alguma forma deixarmos fluir para que ele o perceba, para que o maligno o perceba. Mas se não falarmos e tomarmos o devido cuidado para não deixar perceber, o maligno vai ficar sempre se perguntando o que há na nossa mente, o que é que nos enfraquece, o que é que nos entristece, em que é que nós estamos pensando, quais são os nossos projetos, o que nós pedimos a Deus. Ele vai sempre ficar se perguntando e usará outras pessoas para nos perguntar isso. E ele só saberá se nós falarmos ou se nós demonstrarmos isso. Se não me falha a memória, foi Sócrates quem disse: a palavra é o fio de ouro do pensamento. Isso significa dizer: valorize mais as palavras antes mesmo de saírem da tua boca, pois são elas que revelam os segredos do teu íntimo. Todo inimigo quer atingir seus adversários em seus pontos fracos. E para conhecer esses pontos fracos, o inimigo irá observar, estudar, analisar pacientemente o seu adversário o tempo todo, na expectativa de que esse adversário deixe escapar alguma pista de como vencê-lo. Aquele que não valoriza cada palavra que sai da sua boca externa o que tão valorosamente deveria permanecer escondido em seu íntimo e por isso se torna alvo muito fácil para o maligno e ao mesmo tempo um adversário cuja derrota, se o Senhor não intervir, é certa. Foi também por esse motivo que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8, nos ensinou a que mantenhamos as nossas orações em segredo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo manda, não é pedido, é ordem. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas, ou seja, em pé nos templos e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Quer dizer, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Isso quer dizer que os que são hipócritas oram com o intuito de serem vistos, elogiados, aplaudidos pelos outros. E quando alcançam esse objetivo, quando são aplaudidos, quando são elogiados, quando são exaltados, já estão sendo recompensados com aquilo que almejavam alcançar. Tu, porém, no versículo 6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, ou seja, entre no teu lugar secreto. Qual é o teu lugar secreto? É aquele lugar onde só Deus pode entrar, onde é o teu íntimo, a tua mente, o teu coração, o teu espírito. Como disse Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 15. Orarei com o espírito. Observem que espírito com letra minúscula, dando a entender que ele se refere ao seu próprio espírito. Ele se refere ao espírito do homem. Orarei com o espírito e orarei com a mente. Porque ele disse orarei com a boca. Orarei com o espírito e orarei com a mente, como fez Ana em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 13, que orava com a mente. E fechada a porta, ora a teu pai, que está em secreto, ou seja, para que ninguém saiba o que você está orando. E teu pai que vê em secreto te recompensará. O versículo 7 diz:
E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, ou seja, como os não convertidos, porque pensam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. O versículo 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais, ou seja, antes de você abrir a tua boca. Quando você ora com a tua boca fechada, ninguém, além do Senhor e do teu próprio eu, ficará sabendo do que você está orando, o que você está pedindo, o que você está pensando, o que você está ansiando, por que você está clamando. E muitas vezes as pessoas não sabem que você está orando. E assim, o maligno tem dificuldades de roubar a tua fé, pois sem ela você não tem as respostas de Deus, e sem ela, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Veja um exemplo do que acontece quando você ora de maneira que o maligno tome conhecimento da tua oração. Quando você ora de forma que o inimigo saiba o que você está orando. Um exemplo disso é o profeta Daniel. Veja o que está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 14. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, panteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o de berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como a estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não me restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo-a, caí, sem sentido, rosto em terra. Ou seja, ele desmaiou. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ou seja, ele ficou como um bebê que estava engatinhando. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras,
e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Meus irmãos, o príncipe do reino da Pérsia, citado no versículo 13, era o demônio chefe do principado que espiritualmente governava a Pérsia. O apóstolo Paulo ele fala muito dos principados e potestades nas regiões celestiais. O que são principados, o que são potestades? São patentes de anjos ou de demônios. Nesse caso aqui é a patente de demônios, principado. O que é o principado? O principado é um governo. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, lembrem-se que o Senhor Jesus Cristo disse, aí vem o príncipe deste mundo, o governante deste mundo. Todo príncipe tem súditos. Quando se fala principado, está falando do príncipe, o governante que se assenta na cadeira dele para governar, e dos seus súditos. E aqui quando fala do príncipe do reino da Pérsia, ele não está falando de um ser humano. Ser humano nenhum tem condição de lutar 21 dias com os anjos de Deus. Não é como a história de Jacó que lutou com o anjo. Não, o anjo simplesmente não feriu Jacó, não matou Jacó, porque ele não teve ordem para isso. Não foi uma luta de espada de Jacó contra o anjo. Lá que Jacó simplesmente agarrou na perna do anjo. Ele não estava lutando, guerreando, dando murro, puxando espada para o anjo. Essa guerra que houve aqui entre o anjo enviado de Deus e o príncipe da Pérsia foi guerra mesmo. Não foi um tentando agarrar na perna do outro, como foi no caso de Jacó com o anjo. Foi guerra mesmo, luta. Porque o que aconteceu? É que aquele demônio príncipe do principado que governava a Pérsia, governava espiritualmente a Pérsia, ele era um príncipe. Observe no versículo 12 que desde o primeiro dia de jejum de Daniel, Deus havia enviado a resposta. Desde o primeiro dia. E como foi que aquele príncipe conseguiu vencer? Desculpe, por que aquele príncipe conseguiu deter o anjo de Deus durante 21 dias? Ora, mas não é anjo de Deus? Não tem poder de Deus, nem tem autoridade de Deus? A questão é que era um anjo de Deus lutando contra um príncipe. Imagine só um soldado da PM abrindo guerra contra o governador do estado. Um soldado da PM. Eu não estou falando de uma guarnição. Eu estou falando um soldado da PM abrindo guerra contra o governo do estado. É a mesma coisa. No versículo 12, diz que desde o primeiro dia de jejum de Daniel, Deus já havia enviado a resposta. Mas, como o demônio, príncipe do reino da Pérsia, tinha ouvido a oração de Daniel, quando ele viu o anjo descendo, imediatamente já sabia que era por causa de Daniel que aquele anjo viera. Para aquele demônio, era muito importante impedir que Daniel recebesse a resposta. Então lutou 21 dias. Lutou durante 21 dias para que Daniel não recebesse a resposta. Isso vocês veem no versículo 13. E como aquele demônio era um príncipe, ele tinha vários outros a seu serviço. Logo, o anjo que Deus enviara não podia vencê-lo.
porque era um soldado lutando contra um príncipe. Por isso é que o anjo do Senhor clamou a Deus e Deus lhe enviou um outro anjo maior. Deus enviou a quem? A Miguel. E está escrito que enviou a Miguel, que também é príncipe. E não era um príncipe pequeno. Ele era um dos primeiros príncipes. Isso quer dizer que ele era um dos maiores príncipes. Quando se diz que enviou a Miguel, olha, o príncipe não vai sozinho. Quer dizer que Miguel, ele foi com os seus súditos para lutar contra outro príncipe que também estava com seus súditos. Só com o auxílio desse grande príncipe do Senhor é que o anjo do Senhor pôde vencer aquela batalha e entregar a Daniel a resposta enviada pelo Senhor. Vocês entendem por que o culto agradável a Deus é o culto racional? Porque é necessário, como está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Também está escrito que os entendidos, os sábios, resplandecerão. É buscar o conhecimento, é raciocinar. Agora vamos raciocinar. Se Daniel tivesse orado em silêncio, como Ana, em 1 Samuel, no versículo 1:13. Portanto, Ana só em seu coração falava. Se moviam os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E orando em silêncio, obteve a resposta de Deus, e o demônio, príncipe da Pérsia, só saberia de que se tratava a vinda do anjo do Senhor, só depois que o anjo falasse com Daniel. Se Daniel tivesse orado como Ana, orasse em silêncio, de maneira que aquele príncipe da Pérsia não tivesse ouvido a oração de Daniel, aquele príncipe estaria vendo o anjo de Deus descendo, não saberia para que propósito, ele só saberia quando aquele anjo falasse com Daniel. Aí já seria tarde. Assim, o jejum de Daniel teria durado somente um dia e não 21 dias. E se durasse mais que isso, seria por desejo próprio de Daniel. Devido ao fato de o maligno ter ouvido a oração de Daniel, foi dado ao maligno 21 dias de oportunidade para que Daniel se cansasse de esperar no Senhor, perdesse a fé, a esperança e a paciência no Senhor, como acontece hoje na vida dos atuais servos do Senhor, os quais são ensinados por aqueles líderes religiosos cuja integridade foi comprada pelo ministério da iniquidade, exatamente para que haja desânimo, cansaço da fé e o abandono da fé. Pergunto: por que motivo esses tais líderes religiosos, sabendo que é mandamento do Senhor Jesus Cristo o orar em segredo, mesmo assim ignoram e vos conduzem a desobedecer a esse mandamento e vos ensinam a orar de maneira que o maligno saiba das vossas orações? Quem é que ganha com isso? O reino de Deus ou o reino dos principados e potestades, que uma vez tendo conhecimento das vossas orações, trabalha, guerreia, para que, atrasando a chegada da resposta até vocês, vos esgotem a paciência e a esperança, e assim roube a fé, para com isso ser apressada a chegada do homem da iniquidade? É óbvio que quem lucra com isso é o ministério da iniquidade,
Porque com toda certeza o maligno sabe que ninguém pode lutar contra Deus, ninguém pode impedir a Deus, mas ele sabe que pode roubar a fé do homem. Ele sabe que pode lutar contra a fé do homem e roubar a fé do homem. Então, meus queridos e amados irmãos, é em cima do fraco que o inimigo vai trabalhar. Ele não vai nem tentar lutar contra Deus. Ele vai contra o servo do Senhor. E mesmo sabendo que o servo do Senhor é fraco, ele ainda vai procurar saber quais são as fraquezas desse servo do Senhor, para que lhe seja mais vantajosa ainda essa peleja. Sabendo ele que tem em cada servo de Deus um aliado muito forte. O eu que está em cada servo de Deus, o eu que está em cada um de nós. Por isso eu vos digo, o nosso maior inimigo não são os demônios, como muitos dizem. O nosso maior inimigo é o nosso próprio eu, porque o nosso próprio eu sabe do nosso íntimo, das nossas ansiedades, dos nossos medos, dos nossos anseios, dos nossos receios, dos nossos planos, dos nossos projetos. O inimigo só sabe se a gente falar, mas o nosso eu não. Tudo que a gente pensa e sente, o nosso eu sabe. E o inimigo sabe que o nosso eu é um aliado muito forte para ele, porque o nosso eu luta em prol do que o inimigo também luta. O nosso eu luta para que o nosso homem interior não se fortaleça e para que a fé morra. E o inimigo luta pela mesma coisa. Antes, o ministério da iniquidade havia comprado a fariseus, a saduceus, a sacerdotes. Depois comprou a um dos apóstolos, que só não levou adiante porque Judas se matou. Porque se Judas não tivesse se matado, depois da morte de Jesus Cristo, Judas com dinheiro, e aquele povo era um povo materialista, como muitos servos do Senhor hoje julgam que o servo de Deus é um bom servo se tiver posses, se tiver dinheiro, se tiver roupa bonita, roupa cara. Se Judas não tivesse se matado, não tivesse arrependido, o ministério da iniquidade iria ganhar muito com Judas. Porém, ainda no tempo dos apóstolos, em vida, esse tal ministério conseguiu infiltrar no cristianismo alguns dos seus para difamarem o caminho do Senhor, e desde a morte dos demais apóstolos até hoje, o ministério da iniquidade vem, por um lado, infiltrando os seus na igreja do Senhor e, por outro lado, comprando a uns que já são cristãos, porém que não têm integridade perante o Senhor, para assim cercar com desonras e blasfêmias e escândalos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim cresça o número dos que renegam a fé e preparam o caminho do homem da iniquidade. Que nosso bom Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha misericórdia dessa geração. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.